Quem é que nunca presenciou uma cena como essa por aí? E quem é que imaginava, lá no início do século XIX, que um dia esse tipo de fotografia poderia ser feito? Autorretrato é o nome dado, mas conhecido popularmente como selfie. Mas para chegar nesse processo, muita pesquisa precisou ser feita. Nada será como antes, já dizia Milton Nascimento. Quando a fotografia surgiu, foi isso que aconteceu. Imagens relevantes ou não, passaram a ser registradas não apenas na memória de quem a via, mas também pelas lentes de quem a fotografava. História que pôde ser analisada diversas vezes por pessoas do mundo inteiro. Opiniões diferentes sobre uma mesma imagem só foi possível depois que passou a ser registrada. O ser humano sempre foi fascinado por registrar momentos. Mesmo quando não havia a máquina fotográfica, desenhos já eram reproduzidos. Só não saíam do lugar como hoje, que atravessam o mundo em segundos. A fotografia não teve um único inventor. Foram vários físicos, químicos e inventores de toda a parte do mundo. Foram anos de estudos. 500 anos antes de Cristo, na China, foi datado o primeiro invento que futuramente seria chamado de máquina fotográfica. Aristóteles foi quem fez a primeira projeção fotográfica de um eclipse, usando o conceito da câmera escura. Leonardo da Vinci também utilizou a técnica para pintar, assim como vários outros pintores. Em 1550, o físico Girolamo Cardano desenvolveu um tipo de lente para aperfeiçoar a técnica. E a partir daí, foram feitos vários estudos, não só projetar imagens, como também registrá-las para a eternidade. Foram muitos os autores que ajudaram nessa construção. Foi na França que pesquisadores deram continuidade ao mecanismo. Foi descoberto que uma solução aquecida de sal de cozinha em contato com as chapas reveladas, a imagem ficava inalterável. Em 1839, o equipamento foi apresentado para a Câmara dos Deputados da França. Se tornou um sucesso e se espalhou pelo mundo. O retrato passou a ser utilizado principalmente pela burguesia, imortalizando-os através da imagem. Não só retratos de pessoas felizes foram registrados. Nada foi como antes, depois da fotografia. As guerras, que antes eram contadas, passaram a ser retratadas como nunca antes, assim como a miséria e a fome no mundo. A partir daí, surgiu também o fotojornalismo, que levou ao mundo notícias políticas, culturais, sociais, econômicas, policiais, esportivas, negócios e tragédias. E no século XIX, surgiu a fotografia colorida. O maior número de pessoas passaram a ter uma máquina fotográfica. Surgiu o filme em rolo, possibilitando tirar várias fotos de uma só vez. Com a demanda, surgiu a primeira empresa Kodak, que revelava o rolo de fotos. Foi um marco da fotografia para o público amador. Surgiu então o cartão postal ilustrado. E no Brasil, foi datado o primeiro cartão em 1901, em várias cidades do país. E você sabe por que os fotógrafos ambulantes se chamavam lambe-lambe? A explicação era de que eles lambiam as placas de vidro para fixação das imagens. Em 1913, o francês Edouard Belin conseguiu enviar uma imagem de um lugar para o outro com um aparelho chamado belinógrafo. Em 1921, a empresa Western Union já transmitia fotos à distância. 5 anos depois, a RCA transmitiu fotos por ondas de rádio, chamadas de radiofotos, mas eram apenas em preto e branco. Somente em 1935 que a Kodak revelou a primeira foto colorida. Mas, até 1980, a melhor maneira de enviá-la de um lugar ao outro era através de um avião. Em 1957, foi criada a primeira imagem digital pelas mãos de um engenheiro americano, Russell Kirsch. Em 1975, Steven Sanson, engenheiro elétrico da Kodak, desenvolveu a primeira câmera digital sem precisar de filme.
10 anos depois, a câmera digital se popularizou, diminuindo custos e deixando a analógica para trás. Era aquele todo trabalho quando o cliente chegava com um rolinho de filme, que ele fotografava um batizado, um aniversário ou saía de férias. Ele trazia o filme dele na segunda-feira para estar revelando toda aquela curiosidade em estar revelando o filme e estar vendo as fotos, né, que ele participou junto com os familiares. Não tinha como saber, né? Por exemplo, trazia um filme de 36, de repente só saía 10, 26 poderiam estar queimadas. Muitas vezes o cliente tirava de artifício da seguinte forma: falava, revela só as boas para a gente. Então o que a gente fazia? Escolhia as boas e não revelava as que tivessem ruins para ele. A fotografia ganhou popularidade depois que o celular passou a fazer a mesma função que uma máquina fotográfica. Momentos únicos passaram a ser registrados a qualquer hora e lugar do mundo e ser compartilhado em segundos. Geração chamada de fotógrafos de bolso. A máquina de filme praticamente está extinta. São pouquíssimos os clientes hoje que utilizam a opção de máquina de filme. Hoje ele pode estar trazendo por várias mídias, ou seja, celular, ou seja, pendrive, ou seja, cartão de memória, ou seja, CD, ou seja, DVD. Ele tem todas essas opções para trazer os seus arquivos para estar sendo impresso dentro do laboratório. Em Valadares, podemos ver ainda alguns estúdios fotográficos que revelam fotos na hora. E muitas fotos chegam através de celulares. A máquina fotográfica nem sempre é utilizada. Somente profissionais especializados em fotografia que ainda utilizam o recurso. Geralmente, um cliente que vem procurar um fotógrafo, quando ele quer um evento, seja ele de 15 anos, seja ele de casamento, seja ele de um batizado, são onde eles procuram uma loja especializada em fotografia e estúdio para estar fazendo a cobertura desses eventos. Na realidade, o restante ele que fotografa. Por quê? Pela facilidade hoje que ele tem do celular, ou seja, a câmera digital, que ele pode estar fotografando e vendo as fotos que ficaram boas ou não. As fotos que não ficaram boas, eles estão apagando e fotografa de novo. Algumas lojas fecharam porque não acompanharam a evolução, né, da fotografia. Nós não. Passamos da Era Filme, fomos a primeira loja, né, dentro de Minas Gerais a ter um equipamento digital, com impressão digital, impressão em HD. Isso que nos deu sustentação e está hoje até no mercado. Algumas lojas fecharam porque não acompanhou o mercado fotográfico, a evolução do mercado fotográfico. Rafael Tecchio é apaixonado por fotografia. A paixão pela arte fez com que ele fizesse uma exposição em uma praça pública em Valadares. Engenheiro de formação, ele conta sobre esse projeto chamado Mãos à Obra, que retrata a vida do pai Elton Tecchio. A princípio era um álbum de família, só que o trabalho foi ficando tão rico porque exatamente pelo fato de ser meu pai. Então não era simplesmente modelo e fotógrafo, era ali pai e filho. Então a sintonia entre o pai e o filho, né, que ali era um modelo e fotógrafo, mas o ambiente de trabalho é uma coisa que eu vivi isso, meu avô era marceneiro. Então enriqueceu bastante que eu resolvi fazer um projeto, que hoje chama Projeto Mãos à Obra, que mostra o universo dos trabalhos manuais e artesanais, que para essa mostra específica eu estou retratando o trabalho do marceneiro. Aqui eu mostro do marceneiro, mas as pessoas que chegam aqui e veem, elas comentam em outros tipos de trabalho, serralheiro, mecânico. Então assim, as pessoas ficam alegres de ver essa mostra. O objetivo, eu sei em Valadares, como nessa parte principalmente de exposição de artes visuais, eu sei que ainda há uma carência em Valadares. Eu resolvi expor meu trabalho, porque eu sou, apesar de morar em São Paulo, eu sou daqui, meu pai é daqui e a oficina dele é daqui. Então, a raiz desse trabalho é valadarense, por isso que eu resolvi dar uma opção cultural aos valadarenses. Rafael tem uma página na internet onde divulga o trabalho e participa de um concurso de fotografias. Foi selecionado em um festival internacional em Montevidéu, no Uruguai. Seu foco é destacar o movimento através da arte. A fotografia ela é um registro estático, mas a marcenaria é muito movimento. Então eu procuro retratar isso nas fotos. Nesse caso, dessa foto em específica, você consegue, eu procurei registrar a martelada no prego, onde você observa que até nessa madeira as poeiras subiram. E outra coisa, os pregos que estão aqui, alguns estão até fora da mesa, exatamente pelo impacto da martelada, os pregos aqui eles subiram. A serra, nesse caso, ela não está parada, aqui ele está em movimento.
né? Enquanto ele está serrando, eu procurei registrar, você vê nitidamente a mão parada, a tábua ainda um pouco movimento, um pouco embaçado porque está em movimento, e a serra ela totalmente em movimento. Mas em algumas outras, ela te dá, mesmo estáticas, elas te dão ideia de movimento, né? Em vários, eu mostro o processo do início, que vai o planejamento, a escolha da madeira, o design, o desenho, né, do móvel, que ele faz móveis sob medida. Então ele chega no cliente, mede o espaço que o cliente tem e faz o móvel a partir da medida que o cliente tem, da disponibilidade de cada pessoa. Então eu procuro retratar, eu procuro mostrar esse processo aqui, desde o início, desde o design, passando pela execução, até tem um móvel pronto. Só que isso eu misturo nas fotos. Aqui não tem uma sequência. Elas estão todas na mostra, elas estão aleatórias para realmente fazer com que as pessoas sintam vontade de ver e não começar, né, já vendo o design e no final já ver o móvel pronto.